Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da nossa Escola Bíblica da Igreja Evangélica Congregacional de Higienópolis. Aqui é o pastor Rogério falando com vocês, eu sou o seu professor e nós estamos aí estudando o assunto do Dedicados à Vida Simples. Nós já tivemos 2 aulas, se não me engano, tivemos 4 aulas já, que 2 aulas o quê? Já tivemos 4 aulas sobre esse assunto, nós estamos agora encaminhando para a nossa 5ª aula, onde vamos tratar sobre as nossas atitudes em relação às questões materiais, às coisas, né? Qual é a nossa atitude em relação às coisas. E apenas para refrescar a tua memória, quando nós falamos na nossa última aula, que a expressão externa da simplicidade, ela é resultado de algo interno, de princípios internalizados na sua alma e no seu coração, que se expressam, não é, de maneira prática nas atitudes da vida do dia a dia. Então nós tratamos um pouco sobre isso e hoje vamos entrar mais a miúde falando sobre essas atitudes que nós devemos ter em relação às coisas materiais. Então vai aí o PowerPoint da nossa aula de hoje e essa imagem fala por si mesma, não é? Alguém aí tirando os seus chinelos, os seus próprios chinelos, para dar a uma pessoa que não tem. Isso fala muito sobre essa atitude em relação às coisas materiais, e essa imagem vai nos ajudar a entender bastante aí sobre esse assunto. E eu queria trazer para você aí um princípio bíblico, está lá registrado em Mateus, no capítulo 6, os versos de 19 a 21, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Eu vou precisar corrigir isso aqui. E furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Então você está nos acompanhando com esse princípio. Eu quero ver se eu faço aqui a correção dele rapidamente, porque trocou o R ali de lugar e ficou complicado. Agora está certo ali, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra. E esse é o princípio bíblico de que nós temos tratado aqui. Ele também vai servir de base aí para nós. Preste atenção que a chave para entendermos esse princípio, a gente precisa olhar aí para esse último verso, onde diz: onde estiver o teu tesouro. Tesouro é aquilo que você valoriza, que você tem como precioso, não é? Então, onde estiver o que é precioso para você, ali também vai estar o seu coração. E como nós estamos falando de vida simples, se o teu tesouro não estiver em Deus, se o teu tesouro não estiver no Senhor, né, como diz aqui, os tesouros no céu, não é, onde a traça, o ferrugem e o ladrão não tem possibilidade de tirar isso de nós, não é? Se o teu tesouro não estiver no céu, o teu tesouro vai estar na terra. E quando o teu tesouro está na terra, por mais que você se esforce para acumular, para conseguir aí
almejar esse seu tesouro, aquilo que é importante para você, essas coisas são passíveis de ser roubadas, de ser destruídas, de ser, enfim, de perder o seu sentido, o seu significado com o decorrer do tempo. Então a grande questão aqui sobre como lidar com as questões materiais, mais uma vez, remete ao coração. O que é importante para nós? Se o nosso tesouro está no céu, então a nossa vida vai ser descomplicada, porque é um tesouro que não perece. Se o nosso tesouro está na terra, você vai ter uma vida extremamente complicada e cheia de preocupações, porque a ferrugem destrói, a traça corrói, o ladrão rouba, enfim, o tempo, não é? E as circunstâncias tiram isso de você e você vive aí numa busca desenfreada para repor. Então a vida é muito complicada, por isso que nós precisamos desse princípio bíblico aí para tratar com a questão como lidamos com as coisas. E aí, para exercitar a mente um pouco, não é? Eu queria que você aí fizesse uma tabela agora, com base no que nós acabamos de ler naquele texto de Mateus, não é? Quais são para você coisas perecíveis, não é? Os tesouros da terra. E quais são para você, no seu entendimento, coisas não perecíveis, não é? O que são tesouros no céu? Então eu queria que você agora, não é, tirasse aí uns 3 minutinhos, você tirasse aí 3 minutos para você refletir sobre isso e montar essa lista, não é? Na sua vida, o que representa as coisas perecíveis, ou seja, aquele tesouro na terra? E o que representa para você as coisas não perecíveis, ou esse tesouro que está no céu? Combinado? Vou deixar o PowerPoint ali para você se lembrar disso. Vou te dar 3 minutinhos, já já a gente volta. Acabou seu tempo, gente boa. Volta aqui comigo, porque eu acho que você já fez aí a sua listinha, não é? Então eu queria aí que você compartilhasse aí com a gente, não é? Aí o que você preencheu aí da sua lista, não é? Certamente coisas perecíveis você deve ter colocado ali, não é? As coisas materiais, um celular, um carro, um computador, uma casa, sei lá, e coisas não perecíveis, não é? A tua intimidade, a tua espiritualidade com Deus, a obra de Deus, as pessoas que você evangeliza e tal. E eu queria ainda pensar sobre uma coisa perecível, que é a reputação. As pessoas às vezes estão muito preocupadas com uma imagem de si mesmas que elas podem passar para as pessoas. Isso é a reputação. Isso é perecível. O caráter não é perecível, porque o caráter é quem você é de fato, e é isso que precisa investir. Foi isso que eu estava pensando aqui uma vez que fiz esse exercício, só para te dar aí uma dica, não é? De como você pode lidar com essas coisas. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação e vamos dar continuidade. Olha só, veja aí, vamos lá voltar para o PowerPoint. Nós vamos tratar agora a partir de 10 princípios para lidar com as coisas, princípios que vão te ajudar a lidar com as situações. Olha aí, primeiro deles, compre
as coisas pela utilidade e não pelo status. Esse é o primeiro princípio que você deve aplicar na sua vida em relação às coisas, não é? Em relação às coisas. Eu vou dar um exemplo do que isso significa, você comprar alguma coisa pela utilidade e não pelo status, não é? Vamos dar um exemplo de um smartphone, não é? Você precisa de um telefone celular, não é? Que te proporcione aí você navegar na internet, você ter acesso às redes sociais, a você fazer buscas, e a você fazer e receber ligações, enviar mensagens, enviar e receber arquivos e aquela coisa toda. É disso que você precisa, isso é a necessidade. E aí você tem um celular de uma marca A, não é? E você tem o celular da marca B. Ambos vão te entregar aquilo que você precisa. O celular da marca A custa R$1.000 e o celular da marca B custa R$6.000, porque ele é de uma marca assim muito famosa, muito desejada, não é? Então, quando você é norteado pelo princípio da utilidade e não do status, você vai optar por comprar esse celular que vai te entregar tudo o que você precisa por R$1.000, e você não vai entrar num parcelamento de 36 meses, né, para poder comprar um celular que custa R$5.000, R$6.000 às vezes, só porque você não é, quer se sentir como alguém que deu a mordida na maçã também, não é? E você tem um status, você mostra que você tem e aquela coisa toda. Não é? Quando você tem essa atitude de ser levado aí pelo status, você só vai se endividar, só vai se escravizar, você só vai se sentir preso à moda e ao padrão que impõe a você. Então, compre as coisas pela utilidade. Outra coisa da utilidade não é só a marca, não é? Mas também aquilo que é durável, não é? Aquilo que vai durar muito tempo, não é? Às vezes você até se esquece desse detalhe quando você vai comprar alguma coisa, mas aquilo precisa ser útil, mas também precisa ser durável, precisa ser alguma coisa que dure assim muitos anos, precisa ser alguma coisa que valha o investimento, porque se for um produto descartável, não dá. Às vezes você vai comprar um fone de ouvido ali, o Xing Ling, você vai pagar R$10 e tal, e aí você pensa que está fazendo um ótimo negócio, apesar da qualidade ser extremamente questionável e inferior, e ali dali 2 meses aquele Xing Ling se desfez, aí você vai comprar outro Xing Ling, e no final das contas, se você tivesse comprado, não é, um equipamento de boa qualidade e durável, você teria isso por muito tempo e aí por menos dinheiro investido. Então vale a pena você pensar nisso. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint, porque tem mais coisa aqui. Olha lá, segunda coisa, segundo princípio que você deve ter: rejeite qualquer coisa que te vicia. Rejeite qualquer coisa que vicia você, né? O que isso quer dizer na prática? Se você se sente muito viciado com qualquer coisa, seja comida, seja bebida, seja uma marca de roupa ou de alguma outra coisa, aquilo que tiver ali de alguma maneira te viciando, está na hora de você deixar isso de lado. Você está viciado em joguinho de celular? Deleta isso do teu celular. Está viciado em série de TV? Desliga a TV. E se você não está tão assim, né, viciado num nível hard, não é? Encaixota a TV, vende a TV, seja lá, faz alguma coisa, mas
evite qualquer coisa que vicie você, que escravize você, seja lá o que for, não é? Você precisa tomar uma decisão nesse sentido. Olha lá que o outro princípio: crie o hábito de dar as coisas, não é? Crie o hábito de dar as coisas. Gente, isso aqui é libertador. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando fiz a minha escola de treinamento e discipulado, a ETED, na Jocum, nós tínhamos uma aula que fazia parte do currículo da escola, chamada Renúncia de Direito, não é? Era exatamente aplicada a esse assunto que nós estamos falando aqui. Nós somos levados a adquirir coisas, a exercer propriedade sobre as coisas, a ter o controle, o domínio sobre as coisas, a possuir as coisas, não é? Isso é uma coisa que é terrível, e aí você se sente dono e tal. Quando você entende que Deus é o dono de tudo, na verdade, como a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela contém, quando você entende isso, e isso aplicado à sua vida, e também aplicado àquilo que você chama de sua, não é, a sua posse, quando você entende isso, então isso quebra uma porção de paradigmas, e aí você é levado a agir, não é? Então, se você está se sentindo aí muito egoísta, muito orgulhoso, muito independente, muito possuidor das coisas, a melhor coisa que você tem a fazer é abrir mão destas coisas, começar a dar. Lembra daquele jovem rico que veio falar com Jesus, perguntando: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele falou: eu conheço todos eles e pratico isso desde criança, o que me falta mais? Aí Jesus falou assim: vai, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, então vem e você vai me seguir, que você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele cara saiu chateado, entristecido, porque ele era dono de muita coisa. Ele queria o céu, mas não queria abrir mão das suas coisas. Na verdade, o Deus da vida dele era o seu próprio ventre, a sua própria cobiça. E você só se liberta disso quando você é capaz de dar as coisas, de abrir mão daquilo que você tem. Então, é muito interessante você criar esse hábito. Vamos lá para o PowerPoint. Recuse ser dominado pela propaganda de fabricantes de bugiganga. Olha só isso aqui, hein? Tem tanta propaganda hoje querendo convencer você a adquirir coisas que você não precisa, não é? Então, olha, recuse esses enganos, esses engodos, né? Eu me lembro de estar passando uma vez pelo aeroporto, ia pegar um voo e ia visitar uma missionária aqui da igreja, e aí passando por um daqueles quiosques, tinha um pessoal lá com umas revistas na mão: olha o brinde, pega aqui o brinde e tal, e aí você ainda pode levar uma mala de presente e tal. Eu falei: não tenho tempo, muito obrigado, porque eu pensei comigo, não tem nada de graça, não é? De fato, não tem nada de graça. Aquilo é um engodo. Vão te dar uma revistinha, não é? Aí depois vão te oferecer, na verdade, para você fazer uma assinatura, e aí fazendo uma assinatura que, segundo eles, é algo extremamente barato, com desconto de 70%, e você ganha de brinde uma mala. Aí quando você abre o olho, você pagou a revista, você pagou a mala mais caro do que o preço que estava lá fora, e você saiu dali com uma dívida. Né? Então esse pessoal fica o tempo todo tentando te empurrar coisa, bugiganga, coisa do que você não precisa, não é? E olha, pelo amor de Deus, não é? Recuse esse tipo de coisa, né? E outra coisa interessante aqui é isso aqui, ó: aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las.
Aprenda isso, aprenda sabe, a desfrutar das coisas sem necessariamente ter posse, ter controle sobre isso, não é? Esses espaços públicos são uma grande lição sobre isso. Você desfruta daquilo sem possuir, não é? Você pode ir desfrutar de uma praia sem necessariamente ter que comprar um pedaço dela, não é? Então, veja bem, desfruta das coisas, não é? Sem essa gana de possuir. Isso é complicado, não é? Vamos lá, nós temos mais coisas aqui, para mais 5 princípios que eu quero passar para vocês. E vamos lá para os próximos. Olha aí, desenvolva um apreço profundo pela criação. Desenvolva um apreço pelas coisas que Deus criou. Caminhe mais. Não é? Coloque o pé na areia, na grama, observe o canto dos pássaros, observe aí as montanhas, o céu. Essas coisas são fantásticas, e quando você começa a apreciar isso, você percebe que na verdade você tem muito mais do que você precisa. Você tem muito mais para ser feliz, para ser grato, para estar satisfeito do que as propagandas de consumo fazem você pensar que você não tem tudo o que você precisa, não é? Então isso é interessante. Olhe com ceticismo saudável todos os planos do compre agora e pague depois. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Isso é perigoso, muito perigoso, não é? Você compra agora, mas depois você vai poder pagar? Grande questão para você perguntar a si mesmo, não é? Esse compre agora, ele remete para um imediatismo, não é? Remete você para um imediatismo. Você realmente precisa daquilo naquele momento, agora? Ou será que isso não pode aguardar algum tempo para que você também se prepare e junte os recursos que você precisa para poder pagar? Né? É uma mudança de pensamento, uma inversão aí de valores interessantes aí para você pensar a respeito, ok? Olha outro princípio aqui interessante. Obedeça às instruções de Jesus sobre uma linguagem clara e honesta. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Ele diz assim: seja, pois, o teu falar sim, sim e não, não, porque o que passar disso provém do maligno. Na verdade, ele está dizendo para você ter simplicidade com as coisas que você se propõe a fazer ou a não fazer. Se você disse que ia fazer, faça. Seja simples assim. Seja íntegro, não é? Se você disse que não ia fazer, não faça. Você não pode fazer, não faça. A sua linguagem precisa ser clara e honesta. Porque quando o teu não se torna sim e o teu sim se torna não, aí está tudo complicado. Aí a coisa fica de fato difícil, fica muito complexa a situação, não é? E você não precisa ter medo, não é? Se você pode fazer, diga que sim, faça. Se você não pode fazer, diga que não, não faça. Seja claro, seja honesto, não é? Com a sua forma de dizer. Não fique tentando agradar, não fique se preocupado com o que vão pensar, com o que vão deixar de pensar e tal. Você pode, faz. Não pode, não faz. Simples assim. Certo? Princípio interessante aí. E olha o outro aqui, ó. Recuse tudo
quanto gere opressão de outros. Recuse tudo o que oprime aos outros. Se você não quer, e você está, obviamente, tomando esses passos, observando todos esses ensinos bíblicos que temos dado aqui, e você tem feito isso para se libertar da opressão, da tirania do urgente, da escravidão das dívidas, de tudo isso, então não seja você também alguém que promove isso na vida de outros. Não é? Você deve recusar tudo quanto gere opressão a outros. Não compre nada de uma empresa que tem empregados análogos a escravos. Não compre nada de empresas ou de pessoas que não tenham responsabilidade ambiental, que não respeitem os direitos humanos. Qualquer coisa que escravize os outros, você não faça parte disso. Não vai comprar roupa lá daquela confecção que emprega de maneira análoga à escravidão bolivianos, venezuelanos, aqui no Brasil, estou falando aqui no Brasil, na minha e na sua cidade. Não compre, não compre, exija essa responsabilidade, não é? Seja alguém que recuse qualquer tipo de atitude que gere opressão nos outros, de maneira alguma, de maneira alguma. Isso é uma coisa que vai, te ajudar a lidar com essas questões e tornar não apenas a tua vida simples, mas a vida dos demais. E vamos lá, olha outra coisa que interessante. Evite qualquer coisa que o distraia de sua meta principal. Tem muita coisa para nos tirar do foco atualmente. Você está focado aí em viver uma vida simples para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus, e aí vão aparecer muitas coisas, muitas questões competindo para tirar o teu foco e a tua atenção. Não é? Eu vi outro dia, não é, um professor falando para alunos que estão estudando para concurso público que eles deveriam deixar as redes sociais de lado, que elas têm consumido o tempo deles, um tempo que eles podiam estar dedicando para o estudo. As séries, os Netflix da vida, essas coisas que também consomem o tempo deles, que eles podiam estar se dedicando aos estudos, às festas, não é? Aos amigos que estão toda hora convidando e tal, e você está focado, deveria estar focado na prova que você vai fazer. Há tempo para todas as coisas. Depois que você passar, aí você vai para a festa. Depois que você passar, aí você assiste série. Depois que você passar, aí você perde um tempinho na rede social, não tem problema nenhum, mas olha, você tem uma meta, um alvo, percebe que essas coisas vêm para complicar você, aí você acaba que não atinge a sua meta. Então evite qualquer coisa que distraia você da sua meta principal. Combinado? E eu quero agora encaminhar para a conclusão dessa aula, com algo prático para você. Então vamos lá para o nosso PowerPoint. Olha aí, uma aplicação prática. Você vai agora aí, refletir sobre quais destes 10 princípios para simplificar a sua vida material são mais importantes para você aplicar hoje. Hoje, agora, na sua vida, quais são esses princípios dos 10 mencionados? Talvez sejam os 10, talvez sejam apenas alguns deles, não sei. Mas enfim, quais deles são os mais importantes para você aplicar na sua vida material hoje? Vamos lá que tem mais. Existem algumas coisas materiais que você poderia desacumular, doando para outras pessoas. Faça uma lista, Faça uma lista aí das coisas que você poderia doar. Você tem em casa,
você está muito apegado àquilo, então você já nem está utilizando, só está lá acumulando. Está na hora de fazer essas coisas andar, elas podem ser muito úteis para outras pessoas, elas podem ajudar muita gente. Então desapega, não é? Desapega, mas não é para você anunciar no OLX ou no Enjoei, não é para você vender, não é? Não, doe, experimente a bênção, a alegria de dar, não é? Dê, e você vai ver o quanto você vai ser liberto desse desejo, dessa necessidade, dessa cultura maluca de possuir as coisas das quais você não precisa. Ok? Eu queria finalizar essa aula, vou deixando aqui o PowerPoint para você pensar no seu plano de ação para 2021, não é? De você aplicar esses princípios na sua vida hoje e desapegar de algumas coisas aí. E eu queria finalizar essa aula encorajando você, não é? A ter essas atitudes com relação às coisas materiais. E é assim, queridos, que nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e eu te vejo na nossa próxima aula aqui na Escola Bíblica da Igreja Evangélica Congregacional de Genópolis. Fique com Deus, um abraço.